Se você está grávida e sente medo praticamente o tempo todo, deixa eu te dizer uma coisa, você não é a única. Olá, o meu nome é Cibele, eu sou psicóloga perinatal e eu cuido da saúde emocional de tentantes, gestantes e puérperas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o medo. A gravidez, ela traz muitas incertezas e incertezas nos levam a sentir medo. O medo, ele é uma emoção natural que vai aparecer de forma protetiva. O medo, ele vem para nos alertar de perigos, de situações que colocam a nossa vida em risco. Esse perigo, ele pode ser um perigo real ou um perigo imaginário, ou seja, não necessariamente um perigo que está acontecendo nesse ambiente, mas que os meus pensamentos me fazem acreditar que esse perigo ele é real. A maternidade ela é cheia de incertezas desde o primeiro momento da gestação. Quando a mulher engravida, ela passa a ter algumas preocupações, ela passa a sentir alguns medos. Num primeiro momento, um dos medos mais frequentes e mais comuns é o medo da perda gestacional. Muitas mulheres passam a sentir o medo da perda gestacional, especialmente no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, antes da 12ª semana de gestação, a chance de um aborto espontâneo ocorrer varia de 10 a 20% das gestações. E isso faz com que muitas mulheres fiquem com esse alerta ligado aí nas primeiras semanas gestacionais. Então, cada ida no banheiro é uma checagem para ver se não teve um sangramento. Qualquer sintoma diferente vai fazer com que essa mulher fique naturalmente mais alerta. E esse medo, ele é esperado, ele é natural, tendo em vista que nós temos sim uma chance aumentada para um risco de aborto aí nessas primeiras semanas gestacionais. Outros medos comuns logo no início da gestação é o medo da má formação do bebê. Então, até que a mulher consiga iniciar os exames de imagem, realizar o primeiro morfológico. Então, o exame morfológico ele é feito ali entre a 11ª e 13ª semana de gestação, que é o exame onde de fato a gente vai conseguir ficar mais segura de que não há nenhuma alteração significativa, nenhuma síndrome genética no feto. Então, até esse momento é natural que a mulher sinta um medo aumentado do desenvolvimento ali, seja de síndromes ou até de má formação do bebê. Além disso, naturalmente, durante a gestação, quando a mulher começa, então, a cair a ficha, né, de que essa maternidade está se aproximando, de que agora ela vai se tornar mãe, começam a aparecer outros medos e preocupações. É natural que venha assim, então, uma preocupação aumentada com esse dar conta. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir ter o parto que eu gostaria de ter? Então, essas idealizações do parto, elas também começam a aparecer, seja porque a mulher ela deseja muito uma via de parto específica, seja porque essa mulher ela tem medo do parto. Então, a gente sabe que muitas mulheres elas vão ter medo do parto, algumas muito por conta dos relatos que elas escutam de outras mulheres ou até das suas próprias mães, avós, tias e outras experiências que já aconteceram nessa família, ou até mesmo quando a gente não está falando de uma primeira gestação, esse medo do parto aumentado ele pode ocorrer devido a algum parto traumático que essa mulher ela já tenha vivenciado anteriormente. Então, esses são alguns medos bem comuns e frequentes ali no primeiro trimestre. Quando nós passamos do primeiro trimestre, algumas coisas tendem a mudar. Então, essa mulher ela tende a ficar um pouco mais segura em relação ao bebê. Esse medo da perda gestacional, ele tende a reduzir. Então, a gente já consegue realizar ali
exames de imagem importantes, o que vão deixando essa mulher mais segura e vão reduzindo, de modo geral, esse medo, mas outros medos e preocupações passam então a aparecer. Como eu relatei para vocês, o medo do parto ele vem durante toda a gestação, mas é natural que mais ao final, na reta final da gestação, esse medo se intensifique e seja somado aí a um quadro de ansiedade. E nós precisamos lembrar que não é porque a mulher engravidou e ela está no processo de tornar-se mãe que todo o restante da sua vida deixa de existir. Essa mulher, ela continua tendo todas as outras nuances da sua vida que agora tomarão uma forma diferente. Então, seja a vida profissional que vai provavelmente receber uma pausa ou que vai mudar esse ritmo, e isso também é um fator que desperta medo nessa mulher. Como vai ficar a minha vida profissional? Então, se essa mulher ela trabalha no regime CLT e ela vai ter um período de licença maternidade e depois ela vai precisar retomar para esse trabalho e deixar esse bebê, seja com alguma ajuda contratada, seja com algum familiar ou então numa rede de suporte, uma creche, em algum outro ambiente. Então, isso também já começa a despertar o medo da mulher. O medo também, a gente sabe que infelizmente ainda ocorre muita discriminação a partir do momento que a mulher se torna mãe. Infelizmente, algumas empresas acabam reduzindo aí as chances de crescimento profissional. Ou quando nós temos uma mulher que ela é autônoma e o profissional autônomo, quando interrompe seu trabalho, vai ter um impacto ali tanto na sua carreira quanto também na questão financeira mesmo, né? Então, essa mulher pode ter esse tipo de preocupação, o que é muito natural e é muito comum que apareça. Então, essas preocupações com a sua vida profissional, porque nós mulheres agora vivenciamos uma realidade muito diferente da realidade lá das nossas mães, avós, das outras gerações. Porque nós mulheres agora, a grande maioria acaba atuando no mercado de trabalho, e isso, inclusive, é um dos fatores que tem feito com que nós mulheres acabamos decidindo engravidar mais tarde do que as gerações anteriores, e a ciência tem até olhado muito mais para isso, estudado, e a gente tem visto quanto é comum que as mulheres hoje acabem engravidando acima dos seus 30, 35, 38 anos de idade, e a gente sabe que a idade também é um fator aí que vai influenciar no desenvolvimento dessa gestação. São muitos os fatores que interferem na vivência dessa gestação e que podem fazer com que essa mulher ela fique em estado de alerta, ela fique tensa e ela tenha inúmeras preocupações durante a gestação. É claro que a gente vai ter algumas preocupações, como por exemplo, a questão de organizar o quarto, montar um enxoval, mas eu diria que essas preocupações, elas não pesam tanto quanto outras preocupações que vão de ordem emocional para essa mulher. Então, seja ali essas preocupações de dar conta enquanto mãe. Eu vejo dentro da minha realidade inúmeras mulheres, né, que mesmo antes da chegada desse bebê, elas estão extremamente preocupadas em não serem uma mãe boa o suficiente. Seja por conta da via de parto que elas acabarão tendo, que elas ainda não sabem, muitas vezes não têm certeza. E a gente sabe que por mais que a gente planeje, a gente se esforce para ter ali a via de parto que a gente gostaria, eu vejo principalmente mulheres que escolhem ter o parto vaginal, então fazem todo um esforço, muitas vezes fazem fisioterapia, fazem a tarefinha de casa direitinho, mas acaba acontecendo alguma intercorrência, ou o bebê mesmo acaba ficando numa posição que não favorece, enfim, são tantas variáveis que fogem do nosso controle que podem acabar interferindo
e as coisas não saírem exatamente como eu planejava. E algumas mulheres já se colocam, né, nessa posição, com esse medo de não estar sendo uma boa mãe a partir do momento do parto. E nós temos outras pautas, como por exemplo a amamentação. A amamentação também é um dos momentos onde a mulher acaba ficando com muito medo, porque a partir do momento que essa mulher engravida, ela começa a buscar as informações sobre gestação, sobre desenvolvimento do bebê, sobre pós-parto, mas ela também começa a receber muitas informações de outras pessoas. Então, de amigas, de outras mulheres que ela vai encontrando na rua ali. Então, quando chega ali no segundo trimestre, que a barriga começa a ficar mais evidente, então pessoas às vezes aleatórias na rua encontram com essa mulher e começam a compartilhar as suas experiências e a perguntar sobre amamentação, sobre parto, sobre pós-parto e inúmeras tantas coisas. Então, a gestação, ela realmente é tomada por muitos medos, porque é um universo completamente novo, é uma realidade que essa mulher, ela nunca vivenciou. E tudo isso vai fazendo com que esse medo seja potencializado, essas experiências. Então, a gente nota que se eu busco muitas informações, a gente precisa, inclusive, tomar cuidado com isso, não ultrapassar o limite. É importante que essa gestante ela seja muito bem informada, mas que ela consiga filtrar, que ela não ultrapasse, que ela não fique também hiperfocada na busca de informações técnicas. Por quê? Porque no momento lá da gestação, do parto, do pós-parto, eu preciso que essa mulher ela consiga se concentrar no seu papel de mãe e que ela entenda que haverá uma equipe de profissionais que estarão ali também contribuindo com essas informações técnicas, porque a busca excessiva de informações também pode fazer com que esse estado de medo, de alerta, ele aumente. Então, ao mesmo tempo que não ter acesso à informação é ruim, porque pode fazer com que eu acabe cometendo alguns equívocos ao longo dessa gestação, ou não fazendo as melhores escolhas por ausência de informação. Informações excessivas também podem potencializar um medo, uma ansiedade. Então, eu diria assim, se você está grávida e está aqui me assistindo, eu diria que um bom exercício é você filtrar essas informações, você escolher onde você vai pautar a sua busca de informações e, em primeiro lugar, a partir do momento que você engravida, encontrar uma boa equipe para te acompanhar ao longo da gestação é um ponto muito importante, porque você busca essas informações fora da consulta, mas se você tiver um profissional ali qualificado, um profissional que você conseguiu estabelecer um bom vínculo, você consegue levar essas informações que você encontrou, as suas dúvidas, os seus medos, as suas preocupações, e esse profissional vai te ajudar a filtrar o que de fato é relevante, o que não é relevante, para que também você não fique imersa naquele monte de informações e se sentindo ainda mais ansiosa, pressionada e com medo, porque aí na literatura a gente vai encontrar inúmeras situações, inúmeros casos, relatos, enfim. Então, acho que é importante filtrar e filtrar também aquilo que você ouve das outras pessoas, porque todo mundo tem uma história sobre gestação, sobre parto, e geralmente é uma história triste e bem traumática para contar. E isso a gente sabe que não vai nos ajudar em nada. Então, veja, não é ser inocente e não ter acesso à informação, ficar na ignorância, mas é filtrar, porque você está grávida e você também precisa cuidar da tua saúde mental ao longo desse período. Então, a gente pode falar que sentir medo durante a gestação é completamente normal e comum. Por quê? Porque você está vivenciando algo novo, algo que você nunca passou antes,
e que tem muitos detalhes, tem muitas coisas que podem acontecer ao longo dessa gestação. De certa forma, é um processo de adaptação também. Então, o medo ele é uma emoção que é aceitável e que faz parte desse processo. O que nós precisamos tomar cuidado e monitorar para que esse medo não passe a te trazer prejuízos? Então, esse é o ponto mais importante. Porque quando eu passo a sentir muito medo, sim, eu vou ter algum tipo de prejuízo. Seja ali pensando na gestação, que eu não vou conseguir curtir essa gestação, eu vou estar sempre muito tensa, eu posso ficar mais estressada, eu posso deixar de fazer muitas coisas. Então, quando o medo ele vem e ele nos paralisa, ele está gerando um tipo de prejuízo, ele está trazendo sim um ponto negativo aí nesse processo da gestação. Então, o medo excessivo, ele atrapalha, ele nos trava. Então, quando nós pensamos, por exemplo, um medo excessivo do parto, ele vai ter um impacto na saúde dessa mulher, ele vai ter um impacto no parto dessa mulher também. Então, é importante que a gente consiga compreender até que ponto esse medo ele é uma emoção que ele está vindo e que é aceitável porque é algo novo que você está vivenciando, e até que ponto esse medo ele está vindo e está te atrapalhando, está te gerando sofrimento, está te paralisando. Então é importante monitorarmos isso. É importante que vocês entendam assim que o medo ele é a emoção que é esperada, que precisa ser nomeada, que precisa ser acolhida. Então, que você precisa aceitar e nomear isso que você está sentindo. Eu estou com medo, mas eu estou com medo porque é a minha primeira gestação. Mas não deixar que isso te paralise. Agora, se você percebe que é algo que realmente está te gerando sofrimento, que está te impedindo de vivenciar essa gestação com mais leveza, não que seja aquela imagem ideal, né? Muitas vezes nós temos uma imagem um pouco romantizada da gestação, de que é um mar de rosas, a mulher magnífica, iluminada, sorridente, feliz. E a gente sabe que não é assim, pelo menos não é assim o tempo todo. Então, identificar isso é importante, porque o medo ele também vai despertar muitos sintomas de ansiedade, e isso sim pode trazer alguns prejuízos. Eu até relatei ali para vocês, compartilhei que provavelmente o maior prejuízo é essa sensação de paralisar, mas tem até outros impactos que também vão impactar a saúde física, que é justamente a dificuldade no dormir, a dificuldade para se concentrar em algumas atividades. Muitas vezes pode impactar até na questão de humor, pode impactar também na questão alimentar. E uma gestante que vai ter essa dificuldade para dormir, para se alimentar, nós já estamos falando de um prejuízo significativo, porque nesse processo da gestação estão ocorrendo muitos processos que são fisiológicos, muitas mudanças hormonais. Então, o corpo ele precisa desse momento do descanso, ele vai precisar desse sono de qualidade e vai precisar de uma alimentação aí equilibrada para que essa mulher receba todos os nutrientes importantes para que ela consiga manter uma boa saúde e para que esse bebê também se desenvolva bem. Então, quando o medo, a ansiedade começa a atrapalhar essas outras esferas da vida, é importante buscar ajuda, sinalizar isso para outra pessoa, né? Talvez se você nesse momento não conseguir buscar um atendimento, um acompanhamento num primeiro momento, mas compartilhar isso ali com as pessoas da sua confiança para sinalizar que você está pedindo ajuda mesmo, né? Então eu entendo que muitas vezes a saúde mental durante a gestação ela acaba ficando um pouquinho de lado. Então eu percebo que muitas mulheres acabam realmente estudando muito sobre a gestação, se preparando de muitas formas,
mas que a saúde mental ela fica um pouquinho de lado, ou que a gente não estuda tanto, não foca tanto, né, nessa questão da saúde mental. Então, olhar para esse medo e entender que ele é parte do processo é importante, mas precisamos conseguir distinguir quando está dentro do esperado e quando está trazendo prejuízos, e aí precisa de uma intervenção. Em alguns casos, o medo ele vai vir com mais intensidade, especialmente se essa mulher ela já tem um histórico de alguma vivência difícil que ela tenha passado relacionado à questão gestação. Seja uma perda gestacional, seja uma mulher que fez um tratamento de infertilidade que demorou muito para conseguir engravidar. Então, nós temos alguns fatores que eles potencializam esse medo, né? Então, algumas vivências, esse histórico pode estar potencializando esse medo. E se você tem algum histórico nesse sentido, ou se você é uma mulher ansiosa, antes da gestação você já era uma mulher ansiosa, é importante que você fique ainda mais atenta e olhe com ainda mais cuidado e carinho para a tua saúde mental. Não deixe chegar a um extremo, não deixe que a sua saúde mental esteja no fundo do poço para buscar ajuda. O pré-natal é importante, com certeza. O enxoval é importante, saber sobre a fisiologia da mulher é importante, mas cuidar da sua saúde mental também é. Você só vai conseguir exercer todos esses papéis e se concentrar em todas essas coisas se a sua saúde mental estiver bem. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te falar que a gestação ela é realmente muito desafiadora e que esses medos muitas vezes assombram a maioria das gestantes. E é importante que a gente sempre faça aquele exercício de vir para a realidade. Isso está acontecendo ou é só um pensamento? Qual é a chance disso que eu estou pensando acontecer de fato na vida real? Esse é um exercício que pode te ajudar. Eu espero que você se cuide, que você fique bem e que, caso você precise, você não deixe para depois buscar ajuda psicológica. E se você conhece alguém que acabou de engravidar, que está sentindo muito medo e está se sentindo sozinha nesse processo, compartilhe esse vídeo para ela saber que o medo, sim, ele vem e ele faz parte da gestação. Obrigada por assistir esse vídeo e se você gostou, eu quero que você deixe aqui a sua curtida, se inscreva no meu canal. Eu adoro poder falar sobre gestação, sobre puerpério, sobre maternidade. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. E obrigada pela sua companhia.